Meus irmãos, graça e paz, estamos mais uma vez aqui nos encontrando para falarmos, prosseguirmos um pouco mais na meditação do livro de Jonathan Edwards, A Genuína Experiência Espiritual. Hoje nós vamos falar sobre mais dois tópicos, na terceira parte desse livro, ainda continuando a falar sobre emoções espirituais. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse instante. Senhor, nós vamos mais uma vez estudar a Tua Palavra, ó Deus, por meio desse livro. E rogamos, ó Deus, a Tua bênção sobre a nossa vida, de maneira que o Senhor possa nos edificar, confrontando-nos, levando-nos, ó Deus, a uma inteira avaliação de nós mesmos, do cristianismo que tem sido desenvolvido, das experiências, das emoções, ó Deus, que fazem parte de nós, para que possamos avaliá-las à luz do ensino. E assim sejamos abençoados, assim a Tua Palavra seja aplicada, conformando-nos a Cristo Jesus, o nosso Redentor, em quem oramos e rogamos. Amém. Meus irmãos, todas as emoções espirituais, elas surgem de uma compreensão espiritual que se baseia, na contemplação da excelência e da glória do nosso Deus, das coisas divinas. E percebam que essa visão espiritual ela tem um efeito de transformação no ser humano. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18, nos diz: "E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito." Vejam então que esse poder transformador vem somente de Deus. E é pela obra do Espírito Santo que isso acontece, que é o nosso regenerador, aquele que certamente nos transforma aí por meio da pregação do Evangelho. Mas as Escrituras descrevem também a conversão em termos que implicam ou significam uma mudança de natureza. Então, hora ou outra, quando a gente fala sobre conversão, nós vamos ouvir falar de coisas, por exemplo, como nascer de novo, como sermos uma nova criatura, como termos sido levantados dos mortos pelo Senhor, como termos sido renovados em espírito na mente, como morrer para o pecado, viver agora para Deus, para a retidão, como aqueles que descartaram o velho homem, vestindo-se agora do novo homem, como que partilhando na natureza divina e assim por diante. Então nós temos várias descrições que falam sobre essa mudança de natureza. E aí, quando essas descrições elas são utilizadas, há a percepção de uma coisa, ou seja, não há uma mudança real e duradoura nas pessoas que pensam estar convertidas, e aí então a sua religião não tem valor, não importa quais tenham sido suas experiências. Por quê? Porque a conversão não é qualquer coisa que acontece com o homem, a conversão é o volver, uma mudança de direção do homem, do pecado para Deus. Logicamente, é claro que Deus pode impedir que pessoas não convertidas não pequem. Mas na conversão especificamente, Ele muda, Ele torna o coração do próprio homem, desse envolvimento profundo desse homem, enraizado nesse homem do pecado, e agora Ele o direciona para uma vida de santidade. Então isso faz com que nessa mudança de natureza agora, de vontade, esse homem se torne agora inimigo do pecado. Antes ele era inimigo das coisas santas, da santidade de Deus, do próprio Deus, Ele era inimigo de Deus. Agora ele se torna inimigo do pecado por causa dessa mudança de natureza. O que então podemos pensar de alguém que diz ter tido uma experiência de conversão, mas quando você olha para as emoções religiosas, você vai ver que não é bem assim. Ou seja, você vai percebendo que essas emoções religiosas elas logo morrem, vão sucumbindo, deixando essa pessoa muito parecida com o que ele era antes. Perceba que isso parece egoísta, mundano, tolo, algo fruto de perversidade, e não cristão como sempre. E isso fala, especificamente isso, essa aparência de uma nova natureza, quando na verdade isso não existe, e quando você vai olhando para aquilo que supostamente isso tenha gerado, através de emoções e essas coisas sucumbindo, você vai perceber que isso fala muito alto contra essa pessoa, contra a experiência que ela supostamente tinha, Isso fala não a favor dele, mas contra ele. Então aí nós percebemos, inclusive Jonathan Edwards nos dá isso através de uma frase, nós percebemos que em Jesus Cristo não importam circuncisão, incircuncisão, experiência dramática,
experiência silenciosa, testemunho maravilhoso, ou testemunho enfadonho, como alguns classificam. Mas a única coisa que importa em Cristo Jesus é uma nova criação. É o homem ser de fato uma nova criação, uma nova criatura. Agora, logicamente nós devemos levar em conta o temperamento natural das pessoas. Veja, a conversão ela muda o homem, muda a natureza do homem, sim, mas ela não destrói o temperamento natural, as características naturais. Perceba que se o nosso temperamento faz com que sejamos inclinados a certos pecados antes da nossa conversão, muito possivelmente nós tenderemos aos mesmos pecados depois da conversão. Só que qual é a diferença? É que na conversão agora, ou a conversão agora, ela vai fazer uma diferença até mesmo nesse ponto. Porque embora a graça de Deus não destrua as falhas de temperamento, Ele pode corrigi-las. Então, se um homem antes da sua conversão ele era inclinado pelo seu temperamento natural a um determinado tipo de pecado, vamos pegar por exemplo aqui a lascívia, a bebedeira, ou ser um homem vingativo, a conversão agora, a mudança que é efetuada nele por meio da obra de Cristo, ela vai ter um poderoso efeito sobre essas inclinações pecaminosas. Logicamente o homem, por estar não mais acorrentado, ou seja, ele não é mais escravo do pecado, mas ele ter que lutar ainda com a presença do pecado, ele pode aí, por esse aspecto, não é, correr o perigo desses pecados, ou de quaisquer outros. Mas a Escritura é muito clara, irmãos, eles não dominarão mais a sua alma e a vida dessas pessoas como esses pecados fizeram anteriormente. Ou seja, essa pessoa ela não é mais, deixa eu enfatizar isso, não é porque Jonathan ele enfatiza isso no seu livro, essas pessoas não serão mais escravizadas por esses pecados. Esses pecados não farão mais parte do seu verdadeiro caráter. Agora, de fato, o arrependimento sincero fará com que uma pessoa odeie e que ela crie um temor particularmente acerca desses pecados, né, dos quais ela foi exteriormente culpada. Edwards nos fala ainda que as emoções espirituais verdadeiras elas também mostram-se diferentes das falsas. Quando há a promoção de um espírito de amor, de humildade, de paz, de perdão, de compaixão, semelhantemente a Cristo Jesus. Então ele vai argumentar nesse outro tópico que todos os verdadeiros discípulos de Cristo têm esse espírito neles. É o espírito, nós estamos falando aqui, nós continuamos falando ainda sobre essa questão da conversão, é o espírito que os domina agora, não é? Que possui de tal forma essas pessoas, não é? Que implanta neles esse caráter próprio, esse caráter verdadeiro. E percebam que Cristo torna isso claro, não é? Quando ele traz o seu grande sermão, o seu grande conhecido sermão, o Sermão do Monte, quando ele vai então descrever o caráter daqueles que são verdadeiramente abençoados. Quando ele diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ainda nessa mesma toada, nos diz que esse espírito é o caráter especial dos eleitos de Deus. E aí Paulo afirma, revesti-vos, pois, não é? Como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E ele ainda estende um pouco mais dizendo, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Tiago, em sua carta, ensina a mesma coisa. Tiago diz, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, ele vai dizer, olha, não se gloriem nessas coisas, não mintam contra a verdade. E ele dá a razão disso. Essa sabedoria não é aquela que desce lá do alto. Porque ela é terrena, animal, é demoníaca. Porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria, porém, lá do alto é principalmente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Isso nos leva a entender algumas coisas, irmãos. A santidade, por exemplo, todos os seus aspectos, ela faz parte
do caráter do cristão. Mas nós precisamos considerar que mesmo assim existem certos aspectos da santidade que merecem o nome de cristã, de modo especial, porque eles vão refletir exatamente atributos divinos, não é? Divinos, particularmente demonstrados por Deus e Cristo ao redimirem os pecadores. E Edwards, então, tem em mente algumas dessas qualidades. Ele fala pelo menos aqui de algumas. Por exemplo, humildade. Ele fala sobre brandura. Ele fala sobre amor, clemência e misericórdia. Ele vai dizer que as Escrituras apontam particularmente essas qualidades no caráter de Cristo. Por exemplo, em Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus diz: aprendei de mim. E ele diz: porque sou manso e humilde de coração. Percebam que essas qualidades, irmãos, elas sobressaem-se naquele título de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o Cordeiro, ou o grande pastor de ovelhas, não é? Que é ele mesmo um cordeiro que chama os seus crentes de suas ovelhas. Como ele vai dizer lá em João, no capítulo 21, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Ou quando ele diz, eu mesmo vos envio como ovelhas para o meio de lobos, como cordeiros para o meio de lobos. Então, os cristãos seguem a Cristo como ovelhas, como cordeiros. São eles os seguidores desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por onde quer que ele vá. E percebam, meus amados irmãos, que se nós seguimos esse Cordeiro de Deus, nós devemos imitar a sua mansidão e a sua humildade. Vejam que as Escrituras salientam as mesmas qualidades no símbolo da pomba. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo em seu batismo, ele desceu sobre ele como uma pomba. E a pomba, ela é um símbolo de mansidão, de inocência, de amor, de paz. Esse mesmo Espírito que desceu sobre o cabeça da igreja, também desce sobre os seus membros. Paulo diz em Gálatas 4, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Ele diz em Romanos 8, não é? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou quando ele escreve aos irmãos em Éfeso, no capítulo 4, ele diz, há somente um corpo e um Espírito. Isso nos dá então o entendimento de que os verdadeiros cristãos eles devem exibir as mesmas qualidades de Cristo, do Espírito de Cristo, de mansidão, de paz, de amor, que caracterizam o nosso Redentor Jesus Cristo. Mas talvez a gente ainda possa, como diz Jonathan Edwards, né, ouvir alguém discordando nesse ponto e fazendo a seguinte pergunta: mas pastor, e a ousadia cristã? O ser, por exemplo, denotado por Cristo, né? Sermos bons soldados da guerra cristã, tomando posição contra os inimigos de Cristo e o seu povo. Como é que isso se encaixa aqui? De fato, meus irmãos, existe o que nós chamamos de coragem e ousadia cristã. Veja, os cristãos mais destacados são os maiores guerreiros. Eles têm um espírito certamente valente, um espírito de intrepidez. E é lógico e é claro que o nosso dever como cristãos é sermos vigorosos, é sermos resolutos na oposição daqueles que tentam derrubar o reino de Cristo, não é? E a causa do Evangelho. Mas nós corremos também um risco negativo. Qual é? Muitos interpretam mal a natureza da ousadia cristã. Perceba que quando nós falamos sobre ousadia cristã, nós não estamos falando sobre uma ferocidade brutal, sobre brutalidade, mas em duas coisas. A primeira delas, ela consiste em dominar e suprimir as emoções más da mente. A segunda é seguir e agir resolutamente baseado nas boas emoções da mente, sem ser perturbado por medo pecaminoso ou pela hostilidade dos inimigos. Vejam que, embora essa ousadia apareça na oposição aos nossos inimigos exteriores, ela vai aparecer muito mais na resistência interna dentro de nós, ou seja, naquela luta que nós mantemos dentro de nós contra os nossos inimigos internos. E aí você deve se lembrar que a coragem e a decisão do soldado cristão, elas aparecem em sua forma mais gloriosa, mais verdadeira, quando ele mantém calma, quando ele mantém humildade, quando ele mantém amor santos contra todas as coisas, as injúrias, as tormentas, as tempestades, contra todos os comportamentos estranhos e eventualmente
perturbadores de um mundo mau e irrazoável. É por isso que Jonathan Edwards, nesse ponto, ele cita Provérbios capítulo 16, verso 32. Quando diz o texto da palavra ali, melhor é o longânime do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Com isso, Edwards está nos dizendo que existe uma falsa intrepidez por Cristo que surge do orgulho do ser humano. O presbítero Elano trabalhou muito a perspectiva da humildade e do orgulho na avaliação passada, na meditação passada. E Edwards fala que a natureza do orgulho espiritual, ela querer se destacar dos outros. Dessa forma, muitas vezes os homens se opõem àqueles a quem chamam de carnais, simplesmente para ganhar a admiração de outros homens. Então percebam que a verdadeira ousadia por Cristo, ela eleva o crente acima do desagrado, tanto de inimigos como de amigos. Isso quer dizer que o crente ele prefere ofender a quem quer que seja do que a ofender a Cristo. E de fato, a intrepidez por Cristo aparece com mais clareza quando um homem está pronto a perder inclusive a admiração dos seus amigos, do que quando ele se põe aos inimigos, não é? Se opõe aos inimigos com seus amigos apoiando. Então Edwards diz, o cristão verdadeiramente intrépido é corajoso o suficiente para confessar um erro a seus inimigos, se assim a sua consciência o requerer. E fazer isso exige mais coragem do que se opor ferozmente aos seus inimigos. Mas, meus irmãos, algo ainda sobre o espírito do cristão, e especificamente do modo como ele aparece pelo menos em 3 formas: perdão, amor e misericórdia. Veja, as Escrituras são bem claras sobre a necessidade absoluta dessas qualidades no caráter diário, de vida de todo cristão. Primeiro deles, quando nós falamos sobre perdão, um espírito perdoador, irmãos, resulta na prontidão de perdoar os outros, não é? Do prejuízo que eles nos causam. E aí Jesus vem e nos ensina que se temos esse espírito é um sinal de estarmos nós mesmos num estado de perdão. Por outro lado, se não temos esse espírito, é sinal que Deus não nos perdoou. E aí, talvez um texto aqui que nós possamos invocar e que se faz aqui, na verdade, nesse livro, é Mateus capítulo 6, quando diz lá, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aí um pouquinho mais adiante do verso 12, versos 14 e 15, esse texto diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O segundo aspecto é o aspecto do amor. As Escrituras são muito claras a respeito de que todos os cristãos verdadeiros têm um espírito amoroso. Vejam que sobre qualquer outra, essa é a qualidade em que as Escrituras mais insistem como um sinal do verdadeiro cristianismo. Em João 15 diz, o meu mandamento é este, vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em João 13 ele diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Na primeira carta de João, até porque João é o que mais fala sobre amor nas Escrituras, ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas aquele que não ama, não conhece a Deus. Ele dá razão, Deus é amor. Ou o texto clássico que nós temos na Escritura, em 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, seria como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de não transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada seria. Então nós temos aí perdão e amor. Mas as Escrituras também são claras que aqueles que têm um espírito misericordioso são verdadeiros cristãos. E vejam que um espírito misericordioso é uma disposição para a piedade, para ajudar os outros quando esses estão em necessidade e sofrendo, irmãos.
O salmista, no Salmo 37, diz: o justo, porém, se compadece e dá. Em Provérbios 14, diz: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Ou Tiago, que nos dá uma lição tão grandiosa, meus amados irmãos, nos falando, inclusive, nos levando à ética cristã, né, de olharmos para tudo aquilo que nós temos, não é, em nossas mãos, de recurso, de saúde, de vontade, de vigorosidade, né? Nos empenhando aí na ética cristã, quando diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dares o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então Tiago nos chama a pensarmos: olha, se vocês têm recursos, utilizem tudo aquilo que vocês têm à mão para ajudar esses necessitados, para suprirem as suas necessidades. Então, Edwards, ele diz o seguinte: olha, não me interpretem mal. Ele não está dizendo aqui que não haja nada contrário ao espírito que ele descreve acima quanto ao verdadeiro cristão. Ele vai dizer o seguinte: olha, o cristão não é alguém totalmente sem pecado. Mas vejam o que ele nos chama, irmãos. Ele diz: mesmo assim digo que sempre que o verdadeiro cristianismo estiver funcionando, terá essa tendência, essas características, esses frutos, e vai promover esse espírito. Por outro lado, ele diz: as Escrituras não conhecem coisa alguma de verdadeiros cristãos que tenham um espírito egoísta, um espírito de raiva e um espírito de contenda. Não importa quais possam ser as experiências religiosas de uma pessoa, ela não tem o direito de se pensar verdadeiramente convertida se o seu espírito estiver sob controle da amargura, do orgulho e do ódio. Percebam, meus irmãos, todos os cristãos verdadeiros estão debaixo de um governo. E que tipo de governo é esse? O tipo cordeiro. É o tipo de governo que remete ao próprio Cristo. É o tipo pomba, tipo Espírito de Jesus Cristo. E não há uma outra coisa a pensarmos, irmãos, para concluirmos nessa tarde, a não ser dizer que todas as emoções espirituais verdadeiras nutrem esse tipo de espírito e não outro. Então, meus amados irmãos, como tanto o Elano e eu temos feito, todas as vezes que falamos aqui nesse livro, é necessário que avaliemos. É necessário, meus amados irmãos, que estejamos avaliando as nossas emoções espirituais, para ver se elas são verdadeiras e não falsas. Porque, como dissemos aqui, uma verdadeira emoção espiritual, ela promove amor, humildade, paz, perdão, compaixão, algo que é semelhante a Cristo, é a semelhança de Jesus. Até porque, como falamos, a conversão nos faz agora ter a natureza do próprio Senhor. Ou quando avaliamos, meus amados irmãos, que a experiência espiritual, ela existe com uma mudança de natureza. As emoções espirituais, elas sempre vão coexistir em meio a essa mudança de natureza. E que mudança é essa? Do pecado para a santidade. Da degeneração e da depravação humana para a piedade na vida. Então, meus amados, que possamos fazer uma avaliação acerca disso. E que lá no fim de tudo cheguemos à realidade, se Deus assim nos permitir, meus amados irmãos, que seja verdade que nós somos verdadeiros cristãos e que essas coisas têm caracterizado a nossa vida cristã, a semelhança de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz.